Amados, como eu disse a você, a semana foi uma semana bastante difícil. Eu disse também que o domingo passado realmente eu não estava bem, né? E hoje, se pergunta se estou 100%, eu não estou 100%, porque a medicação termina amanhã da crise do herpes zoster e começou a ficar bem dolorido aqui embaixo do meu braço hoje. Se eu soltar alguma careta aí, não saiam correndo. Não estou com raiva de vocês, de forma alguma, tá bom? Vocês podem correr por causa daquilo que eu vou falar, mas eu aconselho também a ninguém correr, não, tá bom? Porque a gente tem que falar as coisas que o Senhor coloca em nosso coração para falar. Então, abra aí Mateus capítulo 18, do versículo 7 até o versículo 9. Mateus 18, de 7 a 9. Eu espero não ter errado a referência, viu, irmãos? Porque sabe que idoso de vez em quando sai fora do ar, né? Começa com ai aí? Então estou certo, então estou no texto certo. Vamos lá. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Bondoso Deus e Pai, usa-me como instrumento teu, Senhor, para falar à tua igreja nesta hora. Tem misericórdia da minha vida e da vida do teu povo, Senhor, para que nós possamos aprender de ti nessa noite. Saímos daqui, ó Deus, instruídos por ti, ó Deus eterno, e mudar o rumo das nossas vidas, Senhor Deus, para o nosso bem e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ai do mundo por causa dos escândalos. Não sei se vocês se lembram, eu acredito que foi há uns 2 domingos aqui, uns 3 domingos atrás, eu preguei aqui, comentei, né, sobre o tiro acidental lá que o pastor presbiteriano e ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, tinha feito aqui no aeroporto de Brasília. E mais uma vez essa semana o reverendo virou notícia ao ser preso por conta de acusações de corrupção quando estava à frente do ministério. E, irmãos, como é comum, e isso é comum, tá certo? Mais uma vez a igreja presbiteriana até o momento ficou calada. Está fazendo de conta que nada aconteceu, que isso é um problema particular do reverendo, que isso não afeta a mensagem proclamada pela igreja, a imagem da igreja, que isso não depõe contra a imagem de todos os pastores e de todos os irmãos que estão se afadigando na proclamação da mensagem da salvação. Nós somos mestres de subir no nosso púlpito e nós vamos achar centenas, milhares e se bobear até milhões de críticas nossas à Igreja Católica, aos escândalos da Igreja Católica, tá certo? Denúncias de abuso sexual, de todo tipo de coisa, de desvio de dinheiro, e que eles vão fazendo o quê? Vão mudando o padre de paróquia, ele continua abusando, e ele acaba se tornando bispo, acaba se tornando cardeal, e no passado alguns se tornaram até papa. Vão acobertando o erro da igreja, fazendo de conta que nada está acontecendo. Vocês sabem, as notícias voam, estão sendo publicadas sempre. A Igreja Católica, várias dioceses da Igreja Católica nos Estados Unidos,
Gastaram milhões e milhões de dólares para pôr fim no processo. Teve diocese lá que quase faliu. Por quê? Por causa dos escândalos de abuso sexual, de violência dentro da igreja. Agora, você pode abafar o caso, você pode deixar ou ter a ilusão de que o tempo vai resolver aquele problema, mas só tem uma coisa que a igreja nunca conseguiu resolver e nunca vai conseguir resolver: o trauma que ela causou naquelas pessoas. Pessoas que foram buscar o abrigo, que foram buscar a proteção da igreja, que confiaram que aqueles homens eram homens de Deus, mas na verdade descobriram depois que eram predadores, que eram pessoas más. E há muitos que se dizem ministros do evangelho, mas no decorrer do tempo você começa a perceber que eles são mais ministros de Satanás do que do próprio Deus. A gente sabe, e a gente tem que louvar, tá certo? Tem muita gente que critica, sempre critica, mas sem analisar. O Papa Francisco fez muitas coisas, está fazendo no sentido de dar uma purificada na igreja, de afastar essas pessoas, de fazer o meia-culpa, de assumir que a igreja realmente assumiu o papel de Deus, ou seja, absoluta, fazendo coisas que não deveria fazer. Agora, o duro é que muitos se escondem atrás dos seus cargos, das suas posições eclesiásticas, das suas roupas, dos seus paramentos, para cometer todo tipo de abuso contra essas pessoas. Agora, eu também deixei claro, escândalos acontecem nas nossas igrejas. Escândalos acontecem nas nossas igrejas. Agora, felizmente, quando elas acontecem nas nossas igrejas, e as igrejas têm uma diretoria e uma diretoria organizada, eles demitem o pastor, excluem ele da igreja e buscam um outro que seja digno. A gente sabe que muita coisa feia acontece dentro das igrejas. Mas, irmãos, a gente começa a ver que dentro das igrejas também acontece um mar de corrupção. É um mar de corrupção, de gente que tem a mentalidade do mundo, que tem uma mentalidade maligna, que vem para dentro da igreja muitas vezes buscando fazer da igreja uma carreira eclesiástica. Como eu disse para vocês, tem igreja por aí que existe uma hierarquia eclesiástica. Ou seja, a pessoa tem que ser primeiro porteiro, depois tem que ser diácono, depois tem que ser isso, e depois estão ordenando um monte de pessoas a pastor, porque ela chegou quase que no final da carreira eclesiástica para ficar sentada no banco. Que é uma igreja que tem muito pastor, igreja batista, tem pastor demais. Você fez uma faculdade teológica, marcou um exame lá na convenção, a convenção aprovou o seu sermão, a sua mensagem, aprovou, tá certo? O conteúdo, a pregação, aprovou tudo, pronto, te dá o título de pastor. Agora, examinar a vida, o caráter, o chamado é outra coisa. Você tem que ter chamado. Ser pastor não é coisa que qualquer um se mete a fazer. Irmãos, quando a gente começa a pensar nessas coisas, e nós estamos falando aqui de escândalos, o maior escândalo é o escândalo da cruz, tá certo? Mas houve um escândalo muito grande. Colocaram as mesas no pátio do templo, começaram a trocar moedas, começaram a vender animais, começaram a vender tudo, todo mundo achou normal. O comércio dentro do templo era normal. O que foi anormal foi o dono do templo, o senhor do templo, virar a mesa dos cambistas, jogar as moedas no chão. E é exatamente isso que está acontecendo. A igreja se tornou um lugar de troca, de escambo, de negócios, onde se negocia hoje, principalmente, né, às vésperas de uma eleição, se busca apoios. Cada dia você olha uma notícia no jornal sobre os evangélicos como se nós fôssemos mercadoria a ser comprada por Bolsonaro, por Lula ou por qualquer candidato. Se a pessoa é crente de verdade,
A sua mente não está alienada a ninguém. A sua mente está vinculada à palavra de Deus, que é a verdade. Esse é o nosso guia. Esse é o nosso guia, não é o nosso interesse material ou qualquer interesse do tempo presente. Todo mundo ficou escandalizado quando Jesus derrubou as mesas. Ficaram escandalizados. Sempre perguntaram para Jesus com que autoridade ele fazia as coisas. Um dia perguntaram para ele com que autoridade ele fazia aqueles sinais. Aí ele respondeu para eles com uma pergunta, né? Se o batismo de João era de Deus ou era dos homens. Eles nem isso tiveram coragem de responder. E tem certos pastores por aí, se a gente começar a fazer pergunta para eles, não vão ter coragem de responder. Porque eu já disse aqui para vocês, irmãos, eu já disse para vocês e digo com base na palavra de Deus, se um crente que não é de força de segurança, precisar de ter um revólver em casa para se proteger, é porque o Deus dele, que ele crê, não vale nada. Porque na Escritura está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. O irmão Antônio é policial. Ele tem uma arma na casa dele, uma arma de trabalho, é mais do que normal. Agora, precisa de arma. E nós precisamos, por acaso, do favor de governantes para pregar o evangelho? Já citei aqui que no final do governo Sarney começou a oferecer concessões de rádio e de televisão para um monte de deputados e senadores que aprovassem um projeto que ele queria aprovar. Um monte de gente aprovou. E foram perguntar para um pastor, mas você não tem vergonha do negócio desse? Não, isso vai cooperar com o crescimento do evangelho. O evangelho chegou até nós, irmãos, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem jornal, sem nada. Chegou a nós pela mão de homens cheios do Espírito Santo, que com ousadia saíram das suas casas, do meio da sua parentela, que como Paulo foram perseguidos de toda forma, que naufragaram, que foram açoitados, apedrejados, maltratados. Mas não. Hoje precisa de um cargo, precisa de ser deputado, precisa de ser senador, precisa de ser ministro, precisa ser disso, precisa ser daquilo, porque a igreja alcança uma proteção maior. Que proteção? A nossa proteção está no sangue de Jesus Cristo. Eu sei, irmãos, que eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco por esse Jesus. Porque eu confesso para vocês, embora eu não vivesse vida louca, eu sei que porcaria de homem que sou. E sei quem é esse Deus que cuida de nós. E é disso que Jesus está falando, que ele disse assim, ai do mundo por causa dos escândalos. E ele afirma que todos os escândalos são inevitáveis. Quando ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o mundo sofre por causa dos escândalos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, o escândalo em si, nós ficarmos escandalizados, não é uma coisa ruim, irmãos. É sinal de que se nós estamos escandalizados, e eu estou escandalizado com o que está acontecendo, e eu estou escandalizado com o que está acontecendo, principalmente dentro da igreja presbiteriana, porque a minha raiz é presbiteriana, eu tenho sobrinho pastor presbiteriano, eu tenho primos que são pastores presbiterianos, eu tenho um monte de primos que são diáconos presbíteros, pessoas envolvidas até a raiz do cabelo com o evangelho, tementes a Deus, e que tem que aguentar muitas vezes a vergonha de pessoas que não se cuidam, que não vigiam. Jesus está dizendo, ai do mundo por causa dos escândalos, porque a cada escândalo o mundo se torna um lugar pior para viver. Sabe por quê? Porque abala a credibilidade das pessoas nas instituições. Abala a credibilidade das pessoas
nas pessoas que a cercam. Eu tenho certeza que o Antônio, como militar, e todos os militares ficam no fundo do poço, quando veem que tem um colega deles que, em vez de estar defendendo a lei, ele está ali traficando. Ele é mais bandido do que os bandidos que ele é pago para prender. Eu tenho certeza que também os juízes ficam deprimidos quando encontram colegas e sabem de colegas que dão sentença por dinheiro. Eu tenho certeza que há deputados decentes dentro da Câmara dos Deputados que ficam envergonhados quando veem pessoas, colegas, negociando seus votos. O escândalo afeta. E quando o escândalo afeta a família, e o escândalo moral afeta a família, ele acarreta na sua destruição, no seu desfazimento, na separação das pessoas, na frustração de expectativas. Vejam, irmãos, que quando a família é afetada, todo mundo é afetado. Pensa quando um cônjuge adultera, há separação. Quando há separação, o que acontece? Há sempre agressão, há frustração. E os filhos são criados por um ou por outro, não importa quem está criado. Mas se for criado pelo cônjuge que foi traído, ele vai queimar o filme do outro. Se foi por aquele que errou, ele também vai queimar o outro. Ou seja, que criança é essa? Que filhos vão surgir? Que pessoas vão ser essas na sociedade? E a gente pensa na família, mas também tem que pensar do outro lado. Eu creio que a expectativa de todo filho, de toda filha, é ser protegida pelo pai, pela sua mãe. Mas a cada dia o que a gente vê, o quê? São notícias de pais e mães que estão prostituindo os filhos, que estão abusando eles mesmos pessoalmente dos filhos. Aqueles que deveriam dar a proteção estão maltratando. Aqueles que deveriam cuidar estão abandonando. Agora, quando a gente começa a pensar nos outros escândalos da sociedade, eu já falei no caso aqui das forças de segurança, falei do judiciário, e a gente fala do parlamento, a gente fala de todas as coisas, a gente começa a ver, irmãos, que essas pessoas que provocam esses escândalos, elas perdem a sua credibilidade. Perder a credibilidade. Eu venho de uma família muito pobre, vocês sabem disso. Mas meu pai desde cedo ensinou uma coisa muito importante. E a coisa importante que meu pai ensinou é que a palavra de um homem tem que ter valor. Tem que ter valor. Ele não pode ficar indo e voltando. Ele não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. E a gente começa a ver que essa sociedade está completamente corrompida. Não falta, irmãos, escândalos morais, não faltam escândalos por desvio de dinheiro, de corrupção, de uso de substância proibida, do crime, da extorsão, da corrupção, da prostituição, de todo tipo de coisa reprovável socialmente e reprovada pela lei. Agora, sinceramente, escândalos políticos, a gente começa a ver cada dia tem um novo. Agora, algo que a gente precisa entender, e não é só os pastores, não é só o Milton Ribeiro, não é só os outros pastores, não. Todos nós precisamos entender que o mundo está de olho na igreja. Está de olho na igreja, está de olho em nós. Por quê? Porque nós estamos aqui o tempo todo proclamando a nossa integridade, o nosso compromisso com Deus. Nós estamos proclamando que temos famílias bem estruturadas, que nossos filhos são isso ou aquilo. Mas o que nós estamos vendo é que o mundo está adentrando dentro da igreja. Está faltando santificação, separação para Deus, consagração a Deus.
As igrejas evangélicas estão se tornando tão ou mais escandalosas que a Igreja Católica, que nós tanto criticamos. E não é só a Igreja Católica que nós criticamos, a gente critica doutrinariamente. Quando a gente critica doutrinariamente, tem um valor. Nós saímos da Igreja Católica com a mensagem de que as Escrituras são regra de fé e prática. Só a Escritura. Só lhe deu glória, ou seja, glória só a Deus, só as Escrituras, só pela fé. E nós estamos começando a ver que a igreja está mercadejando o Evangelho. A igreja se tornou um lugar de câmbio, de negócio. Irmãos, a verdade é que nós não temos poder para mudar o mundo. Nós não temos poder para mudar o mundo. E eu já contei para vocês aqui de um dia que o Senhor me perguntou. Eu entrando no Banco do Brasil, ali no Bandeirante, que era um posto de serviço, em 1985, e quando eu estou entrando revoltado, época de campanha salarial, e o Senhor me pergunta, você quer mudar o mundo? Eu disse, eu quero mudar o mundo. E Deus falou assim, muda o mundo que está dentro de você, porque eu de fora nem eu posso mudar, porque o homem não quer que mude. Irmãos, o nosso poder é de mudar o mundo que está dentro de nós, mas nós não conseguimos mudar sozinho. Nós só mudamos o mundo dentro de nós quando o Espírito de Deus nos dá consciência do pecado. Aí nós nos voltamos para Deus e Ele começa a trabalhar em nós, trabalhar em nossas vidas e nós mudamos. Irmãos, a verdade é que se nós seguirmos as orientações de Jesus, irmãos, nós, pelo menos, nós não seremos os causadores desses escândalos. É por isso que Jesus falou essa palavra. Diz, é inevitável que venham escândalos. É inevitável que venham escândalos. Agora, nós não podemos, irmãos, ser causa de escândalo nem para crente, nem para descrente, nem para ninguém. Mas para a gente entender essa questão de escândalo, a gente precisa entender o que é o tropeço da mão e do pé. Porque Jesus diz assim, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Eu fui criado em igreja, né? Criado em igreja, muitos aqui foram. Eu sei que o Caleb aprendeu a cantar aqui, eu acho que a Gabi também. Quando diz assim, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha no que pega. Aí depois, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê. Essa música, irmãos, está nos mostrando, tá certo? Que Deus está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E nós aprendemos com essa música tão simples, tão singela, que nós não devemos pegar o que não é nosso. Que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, nem nos determos nos caminhos dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, porque todas essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. Ou seja, desde cedo, irmãos, nós aprendemos e ensinamos os nossos filhos a distinguir em casa e na igreja o que é nosso e o que é do outro. Nós ensinamos os nossos filhos a não pegar aquilo que não lhe pertence, a devolver aquilo que encontra, a não levar nada escondido para dentro das nossas casas, a respeitar a propriedade alheia, a devolver aquilo que pedimos emprestado, a guardarmos, zelarmos e devolvermos aquilo que nos foi confiado. É isso que Deus espera de nós. Agora, há muitas pessoas que não são educadas nesses valores, que não receberam esses valores das suas famílias. Agora, eles aproveitam, muitos desses aprendem com a própria família a aproveitar as oportunidades que aparecem, a dissimularem, a negarem os seus desvios morais, a satisfazerem os seus desejos, porque
A filosofia do mundo é o que se leva dessa vida é o que se vive. É ou não é? E se o que se leva dessa vida é o que se vive, vale tudo. E é exatamente por isso que muitos se envolvem com a criminalidade, com condutas ilegais, com desvios morais de todo tipo. E essas pessoas acabam se tornando escândalos. Nós vivemos, irmãos, é um termo da filosofia grega, nós vivemos uma sociedade hedonista. Uma sociedade hedonista, irmãos, é que o foco das pessoas está na busca do prazer e na tentativa de amortecer qualquer tipo de dor, seja ela física, emocional ou espiritual. É exatamente por isso que essa sociedade busca todo tipo de oportunidade que lhe aparece para dar prazer e minimizar o sofrimento. O acúmulo ou a tentativa de acúmulo de riqueza nada mais é do que uma busca da pessoa para abafar ou tentar se desviar da dor da pobreza. Por quê? Porque sabe que o pobre é desprezado, que o pobre não tem voz, que o pobre não tem oportunidade e que o pobre, a maior parte do tempo, é massa de manobra. É massa de manobra de quem quer o poder ou permanecer no poder em todo o tempo. E essa sociedade hedonista é uma sociedade utilitarista. Por quê? Porque as pessoas pensam somente em si mesmas. Elas não estão pensando no outro. E quando ela age para satisfazer o seu prazer imediato. Ela não pensa nas consequências. Para essas pessoas, o fim justifica os meios. É exatamente por isso, irmãos, que Jesus diz, olha, é inevitável que venham os escândalos, não faltam escândalos. Agora, os escândalos também são o alimento emocional que acalma, muitas vezes, a dor daquele que está tentando ocultar a sua própria torpeza. Porque tem muita gente que está tentando mudar, que está pensando em mudar, que acha que não é gente boa, mas quando encontra algum que é pior do que ele, diz assim, até que eu não sou muito ruim não, até que eu sou gente boa. Não tem gente boa nesse mundo, só tem pecador nesse mundo, vocês podem ter certeza. Agora, quando Jesus diz para cortar a mão e o pé, a gente começa a entender que o único remédio para o tropeço da mão e do pé é a automutilação. É cortar as nossas mãos e os nossos pés se eles estiverem causando escândalo. Mas o que Jesus está falando, irmãos, não é algo físico. Jesus está falando de algo que está dentro de nós. De cortar algo que abrange, tá certo? O controle dos nossos desejos. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que nós devemos eliminar das nossas vidas tudo aquilo que pode causar escândalo. Mas para que nós possamos eliminar essas coisas, nós precisamos ter domínio próprio. Aprender, irmãos, a reconstruir os nossos valores. Por isso que nós cantamos. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Porque a partir do momento que nós substituímos esse padrão do mundo, pelo padrão sagrado, pelo padrão divino, pelo padrão da Escritura, nós começamos a viver segundo a vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A partir do momento que nós entendemos isso, irmãos, nós começamos a mudar o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de agir. Começamos a cortar o nosso braço, a nossa mão, os nossos pés. Começamos a cortar tudo aquilo que nos conduz à prática do pecado, ao escândalo. E quando nós fazemos essa coisa, irmãos, nós passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito interessante, irmãos, quando a gente lê os profetas, Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que tem relação com o que nós lemos hoje cedo. O Senhor diz assim para Israel,
Judá. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao ofensor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que o Senhor está falando? Parem de viver escandalosamente, de provocar escândalos. Vivam no temor do meu nome. Se vocês são meu povo, vivam de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha lei, de acordo com aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Na verdade, irmãos, se para não provocarmos escândalos, nós devemos a cada dia nos lavar, nos purificar. E é exatamente isso, abandonando o mal e edificando uma vida na presença do Senhor. Renunciar ao mal e aprender a fazer o bem. Viver de uma forma justa. Repreender o ofensor. Tem gente que acha muito estranho. Eu já falei para vocês que tem muita gente que acha que pelo fato de eu criticar o Bolsonaro, eu voto no Lula. Muito pelo contrário. O que está errado, está errado. O que está errado, está errado. É assim que eu vivo com minha esposa. O que está errado, ela me diz, está errado. O que eu digo para ela, está errado, está errado. Por quê? Porque o que a gente quer é consertar. A gente quer melhorar, a gente tem senso crítico. Agora, ao renunciarmos ao pecado, aprender a fazer o bem, nós vamos começar a ver o mundo como o mundo é. Nós vamos ver que há pobres, que há viúvas, que há órfãos, que há desamparados. E quando nós começarmos a agir conforme o Senhor quer que nós hajamos, na verdade, nós vamos nos tornar aquilo que Jesus disse. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E eu não acho que um pastor que esteja provocando escândalo seja sal da terra de jeito maneira. Luz do mundo, muito menos. Ele está afundado em trevas. Afundado em trevas por causa da vaidade. E o tropeço dos olhos, irmãos? Jesus disse, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Se um, mas e se for os dois? Tem que arrancar os dois também. O que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, Jesus afirmou que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, já fornicou com ela. Ou seja, a intenção está dentro de nós, não é o ato. Porque os judeus entendiam o seguinte, se houver conjunção carnal, adulterou, fornicou. Mas se só desejou, babou e caiu de quatro no chão, não tem problema nenhum. Imaginou e fez tudo, não tem problema nenhum. Jesus está dizendo exatamente o seguinte. Agora, se nós trouxermos isso para outros aspectos da nossa vida, nos leva a concluir que todo aquele que olha e deseja algo que não é seu, já se apropriou, já usufruiu emocionalmente, psicologicamente, vou dizer para vocês, até espiritualmente, daquilo que é alheio, mesmo que não tenha consumado. João, 1 de João 2,15, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, irmãos, quando nós analisamos os textos bíblicos, nós chegamos à conclusão de que a questão do domínio próprio, ela é fundamental, porque com domínio próprio, o nosso coração é transformado. Nós começamos a entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Veja o que o autor aos Hebreus diz lá em Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quem é o avarento? O avarento é aquele que quer ajuntar tudo para si.
O avarento tem um comportamento contrário ao contentamento. É aquele de Paulo, descrito lá em Filipenses 4:11, onde diz que aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ele sabia ser honrado, conseguia sobreviver com honra ou com humilhação. Conseguia sobreviver com fome ou com fartura. Ele conseguia sobreviver em qualquer situação e permanecer contente diante de Deus, porque cria que todas essas coisas eram oportunidades que Deus lhe dava para que ele pudesse crescer no conhecimento de Deus. O Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Aquele que olha para uma mulher com intenção impura, não sendo ela sua, gostaria de tê-la para si. Assim como a pessoa gostaria de ter para si tudo aquilo que está fora do seu alcance. E que muitas vezes ele está imaginando que vai satisfazer os seus desejos. Então nós temos, irmãos, que aprender a exercitar o contentamento. Exercitar o contentamento, recitando para nós o tempo todo, para a gente não se esquecer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque amamos a Deus, porque fomos chamados segundo o seu propósito. Em tudo devemos dar graças, porque o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Vejam, irmãos, olha quantos motivos para termos contentamento, para não sermos realmente avarentos. E quando nós exercitamos esse contentamento, a nossa mente e o nosso coração são transformados, nós nos enchemos de fé. E quando nós nos enchemos de fé, irmãos, nós começamos a ter domínio sobre as coisas que estão debaixo dos nossos olhos. É impressionante o que acontece no nosso país. Se você esquecer alguma coisa por um momento no lugar, quando você voltar, não está ali mais. Não está mais ali. E é impressionante o que a gente vê muitas vezes, e a gente já teve a oportunidade de ver isso fora. As pessoas esquecem e aquilo ali fica naquele lugar. Ou alguém vai lá e notifica a autoridade, olha, esqueceram isso aqui. E esqueceram muitas vezes coisas de muito valor. Por quê? Porque as pessoas têm a mente transformada, elas sabem que o que é delas é dela, o que é do outro é do outro. Assim como eu não quero que ninguém lance mão do que é meu, eu não vou lançar mão daquilo que é do outro. Assim como eu não quero que ninguém tenha inveja do que eu tenho, eu também não vou ter inveja de ninguém. Então nós temos domínio sobre os nossos olhos. Há um ditado no Brasil, eu não sei se existe no mundo todo, que diz que a ocasião faz o ladrão. Não faz, não faz. Se nós temos integridade, pode ser o maior valor, pode ser profunda a nossa dificuldade e aquele valor resolver a nossa situação. Nós não vamos lançar mão daquilo. Quantas histórias aparecem por aí? De vez em quando acontecem alguns escândalos do bem, de pessoas que têm integridade, de pessoas que devolvem carteiras, malas, com muito dinheiro e a pessoa tendo necessidade para resolver aquilo ali. E quando o outro lhe oferece alguma recompensa, ele diz, não, muito obrigado, eu só fiz a minha obrigação. Olha, irmãos, isso é algo que a gente precisa entender. Se nós andarmos na presença do Senhor, nada vai nos seduzir, nada vai nos fazer provocar escândalo. O segundo ponto que nós precisamos entender é que quem provoca escândalos não fica impune. Porque Jesus disse assim, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Isso é algo, irmãos, que a gente precisa entender e ter consciência. Há um ditado de Keynes que diz que não existe almoço grátis.
Mas isso a gente pode transportar para todas as áreas da nossa vida. Não existe nada de graça nesse mundo, você pode ter certeza. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Porque quando você faz uma escolha, o preço que você está pagando é a renúncia de outro. É ou não é? É exatamente isso. Então tudo tem um preço. Agora, aquele que renuncia ao seu bom nome, à sua boa reputação, ao seu conceito diante dos homens, correndo o risco de se tornar objeto de desprezo e de escárnio para todos, é um louco. É um louco. Aquele que lança a mão da propriedade alheia, que aceita a propina, que se envolve com a criminalidade, é louco. A pessoa perde o emprego, a pessoa perde a renda, a pessoa perde o bom nome, perde tudo. E muitas vezes, alguns perdem até o mandato. Né? Perde o mandato por causa de quê? Porque provocaram escândalo. Porque simplesmente ou bebeu demais, ou achou que não tinha ninguém gravando, fala um monte de coisa contra as mulheres, ou ofensivas mulheres. Ou como o outro lá em São Paulo, que mete a mão no seio da outra deputada. Gente que é incontinente. Incontinente é aquele que não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Agora, há muitos que ganham com os escândalos? Claro que ganham. Tem gente que sai por aí procurando sujeira na vida dos outros. Porque sujeira na vida dos outros vende notícia. E notícia vendida é remuneração. Como eu disse, irmãos, as pessoas perdem muitas coisas. E esses que provocam escândalos, muitas vezes procurando falhas na vida de outras pessoas, fazem que muitas dessas pessoas acabem se matando, se destruindo, se consumindo. Agora, algo que a gente precisa entender, a gente perde a credibilidade, mas há muitas coisas que são piores. Porque o que Jesus está dizendo é que aquele que provoca escândalo, e aquele que provoca escândalo, Jesus está dizendo, aqueles que afirmam ter a Cristo no coração, que têm o temor de Deus, que escandalizam, que causam mal a outras pessoas, a consequência dessas pessoas é a morte eterna. Elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, o que Jesus está mostrando para nós é que vale a pena sacrificar qualquer coisa para poder alcançar a vida eterna. Vale a pena sacrificar qualquer coisa para alcançar a vida eterna. Não perca de vista isto. Não perca de vista isso. Porque senão daqui a pouco vão começar a negociar princípios morais. Das feridas já falei, a credibilidade. E a gente começa a ver, irmãos, é exatamente isso que eu disse. A credibilidade pastoral, ela é afetada, afeta a todos. Eu, quando assumi o trabalho aqui em Santa Maria, e já contei aqui para vocês, eu fui numa loja de material de construção aqui, e a gente precisava comprar um material lá, e ele pegou e me mostrou uma pilha de cheque desse tamanho. Só cheque de pastor e de igreja, cheque sem fundo. E ele falando da sua decepção, com pessoas que se dizendo homem de Deus, temente a Deus, que chega de terno, gravata, com a Bíblia embaixo do braço, mas que não paga nem o material de construção que compra, muitas vezes está sendo aplicado na igreja. E quando ele passa em frente da igreja e vê que o material dele foi usado lá e que não foi pago, isso é escândalo. Eu consegui, obviamente eu tive que dar uma carteirada. Peguei meu crachá do Banco do Brasil e disse para ele, meu amigo, eu não vivo de igreja, eu não vivo do evangelho, eu vivo para o evangelho. Obviamente que Joana também ajudou, que Joana conhecia ele aqui, eu não posso falar o nome dele.
daqui do canto. E ele falou, não, pode ficar tranquilo, o pastor aí é gente boa. Nesses 18 anos, irmãos, que eu estou aqui à frente dessa igreja, nunca ninguém pôde dizer uma vírgula com relação à questão moral. Pode falar que eu sou chato? Que eu sou, que eu pego no pé, que eu pego pesado? Pego. Mas não sou eu que pego, é a palavra de Deus. Eu não falo aqui o que eu quero. Se dependesse de mim, eu garanto uma coisa para vocês, as pregações seriam muito mais pesadas, mas não sou eu que falo. Então, irmãos, eu não teria condição de ficar à frente dessa igreja se algum momento eu provocasse escândalo. Sabe por quê? Eu conheço o senhor da igreja. Eu conheço, a igreja tem dono. A igreja tem dono. E eu sei que o preço da deslealdade para com ele pode me custar a vida eterna, vai me custar a vida eterna. Vai. E vai custar a qualquer um que for desleal contra ele. Agora, o que a gente percebe, voltando ao caso da igreja evangélica, as notícias últimas que a gente percebe por aí, são muitos pastores que se divorciam da sua esposa e casam com mulheres da própria igreja que eles dirigem. Pastores que vivem na imoralidade, que são desonestos, que fazem todo tipo de coisa errada. E tem muita gente que ainda crê que será salvo. Nós estamos vivendo no tempo da graça, Deus perdoa tudo, claro que Deus perdoa. Agora a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Agora aquele que confessa os seus pecados, dia a dia, os mesmos pecados e continua nele, se morrer vai direto para o inferno. E se Jesus voltar, vai ficar aqui, não vai subir não. Ninguém pode se enganar com essas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 9, 27, diz assim, olha, que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de haver pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Desqualificado como servo de Jesus Cristo, desqualificado como ministro do Evangelho, desqualificado, tá certo, como apóstolo de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? A minha vida não pode dar um testemunho contrário daquilo que eu prego. Eu tenho que viver o que eu prego todo o tempo. Eu tenho que me impor uma disciplina constante para que eu mesmo não venha transgredir naquilo que eu estou dizendo que é transgressão. É um trabalho muito pesado. E no capítulo 10, versículo 12, ele diz assim, olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. E lá em Filipenses, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque ele mostra que a cada dia ele estava examinando o seu coração. Ele estava passando o seu coração na presença do Senhor e se arrependendo e seguindo em frente. Há um prumo, o Senhor coloca o prumo. E se você não colocar o prumo, sabe o que vai acontecer? Você vai edificando a parede. Quando chegar lá em cima que a parede ficar torta, o peso dela vai ser grande e ela vai fazer o quê? Derrubar a parede inteira. A parede só fica em pé se estiver aprumada. E vocês estão achando que na vida espiritual não é do mesmo jeito? É do mesmo jeito. E o prumo do Senhor, irmãos, é a sua palavra, é a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina, a Bíblia nos ensina o que devemos pensar, o que devemos falar, o que devemos sentir, o que devemos agir. Ela mostra, ela é rica de história de homens que agiram contra a vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus e o fim de cada um. E mostra que a consequência é a mesma para nós. E se nós, de fato, queremos ficar longe dos escândalos, irmãos, nós devemos jamais tomar a forma do mundo e nos submeter à vontade de Deus. Para a gente caminhando para o fim, porque os escândalos são inevitáveis. A resposta mais fácil para a pergunta por que os escândalos são inevitáveis é porque Jesus mesmo afirmou que o mundo jaz no maligno. Satanás é chamado de o príncipe desse mundo.
Ele tanto é o príncipe desse mundo que ele, ao tentar Jesus, ele ofereceu todas as riquezas e os reinos da terra para Jesus. Se ele o adorasse, porque ele diz, tudo isso é meu. Satanás dá riqueza a quem quer, poder a quem quer, e também retira na hora que ele quer. O que ele não consegue é nos controlar, tirar aquilo que Deus nos deu. Ele pode acrescentar algo à nossa vida? Pode. Se a gente resolver andar com ele, pode. Fazer com que o nosso coração deposite a sua esperança na riqueza? Pode. Mas no final, você vai ter certeza que ele vai tirar tudo. Satanás é aquele que induz o homem a provocar escândalo. Mas é o mesmo que descobre o escândalo para poder provocar mais escândalo ainda. Agora, uma das coisas mais lindas de Deus, sabe que eu acho isso tremendo, é que o Senhor não nos dá o que nós queremos. Ele nos dá o que nós precisamos. Ele nos dá o que nós precisamos. Ele não dá aquilo que a gente pensa que é o melhor para nós. Ele nos dá aquilo que ele tem certeza que é o melhor para as nossas vidas. E se o melhor para as nossas vidas for uma luta, for uma dificuldade, for um deserto, ele vai te dar uma luta, uma dificuldade e um deserto. Porque sabe que no final de tudo isso, você vai sair uma pessoa melhor. Porque você vai aprender a confiar nele. A segunda resposta óbvia, porque que os escândalos são inevitáveis, é porque nós somos pecadores. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são governados pelos desejos do seu coração. Todos os homens estão à busca daquilo que lhes satisfaz, daquilo que lhes dá prazer, daquilo que minimiza o seu sofrimento. O mundo vive uma sequência de escândalos exatamente por causa disso, irmãos. Jesus diz assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Vocês podem ter certeza, todo dia traz um mal. Pastor, mas fala isso para mim não. Pois é, mas quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele pediu para pão nosso de cada dia nos dá hoje, no final, para livrar do mal. Do mal de quê? Do dia. Porque o mundo jaz no maligno, Satanás está por aí rodando. Roubar, matar, destruir, é isso que ele faz. E é a única coisa que ele faz. Ele não obriga ninguém a provocar escândalos, viu? Mas que ele induz, induz. E que depois ele expõe o homem, expõe. Para fazê-lo passar vergonha, sim. Para fazer com que as pessoas percam a fé. Para que percam a esperança. Para que o domínio do mal avance no mundo. Porque o mal avançando multiplica o mal na humanidade. Agora, do outro lado, nós temos Jesus que veio para nos dar vida, vida abundante, irmãos. E vida abundante não é fartura de bens, de riqueza, de poder. Vida em abundante é a abundância da presença do Espírito Santo em nossos corações. É impressionante, irmãos. As pessoas estão lendo a Bíblia e não estão entendendo. Lá em Mateus 7, Jesus diz que muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós realizamos milagres em teu nome. Nós expulsamos demônio em teu nome. E muitos podem até dizer, Senhor, nós somos ministros da educação. Nós somos ministros do Supremo em teu nome. E dependendo do que fizerem, o Senhor vai dizer para eles, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que assumem cargos e para isso corrompem a sua consciência cristã, os seus valores pela palavra de Deus. Então, irmãos, foi por isso que Jesus disse para a gente vigiar e orar. Vigiar e orar para a gente não entrar em tentação. Ele sabe que Satanás, que é o inimigo da humanidade, conforme afirmou Pedro, ele anda ao derredor como um leão procurando a quem devorar. Então a expectativa de Deus, do nosso Pai,
Irmãos, é que nós vivamos uma vida reta na sua presença. Que nós vivamos segundo a palavra de Deus. Que nós não nos desviemos do caminho que Ele traçou para nós em Cristo Jesus. Porque se não fizermos isso, nós vamos acabar provocando escândalos, com certeza. Então, finalizando, que há escândalos no mundo? Há. Nós podemos impedir? Não. Nós podemos impedir que nós sejamos os causadores desses escândalos? Sim, irmãos. É isso que Jesus está tratando aqui. Nos advertindo para que nós não sejamos a causa desses escândalos. Mas para isso nós temos que abandonar o pecado e viver exclusivamente para o Senhor. A igreja é sempre uma incógnita para o pastor. E eu sei que muitas vezes o pastor também é para a igreja, porque ele fala e a igreja não entende. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O que o Senhor está dizendo para você é: examine a sua vida. Examine a sua vida. Veja se o que você está fazendo, se o que você está pensando, se o que você está planejando está de acordo com a vontade de Deus. Se isso não pode te conduzir a um escândalo. Porque muitas vezes a gente pensa só na recompensa, nesse prazer imediato. Lembre-se, como eu disse ainda há pouco, que aquele que provoca escândalo não vai ficar sem punição, não vai ficar sem sua recompensa, nem no tempo presente, nem na eternidade. Vocês podem ter certeza. A igreja toda é afetada pelo pecado dos seus membros. A gente não pode se esquecer. O pecado de Acã, em relação àquilo que ele tomou lá de Jericó, fez com que Israel, muitas vidas fossem perdidas e eles perdessem batalhas por causa daquele pecado. Agora, se há uma coisa que a palavra de Deus nos diz é fugir de toda aparência do mal. Se tem algum mal aparente, a gente tem que fugir daquilo. E se há algo que nós devemos fazer, irmãos, é ser sóbrios, vigilantes, orar em todo tempo, pedir ao Senhor para fortalecer a nossa fé. Para que nós possamos viver no temor do seu santo nome. Para que jamais nós sejamos motivo de escândalos, sejamos condenados pelo mundo e com o mundo. Porque o nosso alvo é encontrar e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Obviamente que todos têm o direito de se defender. Todos têm o direito de se defender. Mas ninguém vai se defender se omitindo de dar respostas. Como eu disse a vocês, e aqui é a prática que a gente tem usado muito, a política fica do lado de fora e o evangelho fica do lado de dentro. A gente não mistura. Esses dias um irmão, um colega lá do futebol, que também é crente, que está concorrendo a deputado distrital, chegou lá com os assessores dele lá, a turma dele, e tirando foto de todo mundo, veio na minha direção para tirar foto. Eu falei para ele assim, negativo, irmão. Tiro foto com político, não. Eu não tiro foto com político. Esses dias eu quase que apanhei do meu advogado, que é bolsonarista, que alguém me perguntou se eu tinha tirado foto com Bolsonaro, perguntou se eu tinha tirado foto com Bolsonaro, eu falei para ele, eu tenho uma imagem a zelar. Aí ele ficou, falei assim, não, eu falei, não, eu sou pastor, cara. Eu sou pastor. E aquilo que eu prego, eu tenho que ser coerente. Eu sou pastor, eu tenho um nome a zelar. Ele quiser do dele. Vai que ele está tirando foto comigo, diz que bota a cara no fogo por mim e depois ele queima a cara, não vale a pena. Então vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar e encerrar a nossa mensagem dessa noite. Foi isso que o Senhor mandou entregar a vocês. Não causem escândalos.
não seja um motivo de escândalos. Não, em nada. Sejam santos, sejam separados para Deus. Bondoso Deus e Pai, eu te peço que firme o teu povo no teu caminho, na tua palavra, Deus eterno. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja, Pai eterno. Que o Senhor levante, Pai, homens que vivam no temor do teu nome, para estar à frente do teu povo, da tua igreja. Homens, ó Deus, que aborreçam, Senhor Deus, a avareza, que aborreçam, Senhor Deus, o poder do tempo presente, Pai, e que consagrem, Pai, as suas vidas, Senhor Deus, ao poder eterno que há em Cristo Jesus, o poder da ressurreição, ó Deus eterno, que nos foi outorgado, Pai, mediante o teu Espírito Santo. Que se nos enchermos de alguma coisa, Pai, que seja do teu Espírito Santo. E agora eu te peço que o Senhor guarde os teus filhos, Pai, que o Senhor os livre do mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Pai, que coloque o teu anjo, Pai, à frente dos teus filhos essa semana. Ó Deus, vá, Senhor Deus, à frente de carro, de moto, de ônibus. Seja, Senhor Deus, o meio de transporte que os teus filhos usarem. Pai, coloca o teu anjo ao redor deles, Pai. Dando livramento, Senhor Deus, de todo mal, de todo atentado do maligno, ó Deus eterno, contra os teus filhos. Seja preciosa, Pai, aos teus olhos, a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus eterno, em nome de Jesus. E que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, as consolações do teu Espírito Santo, Pai, e a tua doce presença seja com todos, e com todos permaneça hoje e para sempre. Amém. Um conselho, isso é para mim também. Se você tem sido cuidadoso no trânsito essa semana, seja mais cuidadoso no trânsito essa semana.